E o PT é o quê? O PT é um partido social-democrata. É um partido que não almeja a revolução, almeja a reforma. Mas almejava antes e abandonou ou nunca almejou? Nunca almejou, nunca almejou. Só a questão de que a existência de um bloco socialista fazia com que o PT tivesse um discurso mais combativo. Então a gente vê, por exemplo, o Lula na década de 80 falando em socialismo. Falando em socialização dos meios de produção. Só que como? Meios democráticos, ganhando eleições, né? A gente não defende isso. A gente acredita que é absolutamente impossível nós termos uma experiência socialista de maneira democrática no sentido de democracia burguesa. No sentido de disputando eleições. Isso não é possível. O sistema é feito para que isso não aconteça. Só é possível através da tomada à força do Estado pela classe trabalhadora. Essa é a linha marxista-leninista. E aí o PT abraçou um pouco esse socialismo como horizonte democrático, né? E aí aos poucos foi abandonando a palavra socialismo, né? E agora, Deus o livre do Lula falar socialismo, né? Sim. Porque a tendência dos partidos sociais-democratas é a degeneração à direita. O que isso quer dizer? Ao tentar disputar as eleições burguesas, mesmo que um partido tenha suas origens mesmo no marxismo, mesmo numa ideologia combativa, ele é forçado a abrir concessões à direita para conseguir operar. Pra se manter no jogo, né? Para se manter no jogo. Uhum. E é isso que a gente observa. O PT, com o tempo, ele foi ficando cada vez mais à direita. E agora, o próximo mandato do Lula, se ele ganhar, vai ser o mandato mais à direita que ele vai ter. Porque com o tempo, porque tudo que é de ingerência política dentro do Estado é, de uma certa forma, uma concessão da burguesia. Tanto que quando a burguesia ficou insatisfeita, deu impeachment na mulher e prendeu o homem, né? Isso tudo a gente sabe que foi uma questão de mudança política. O impeachment na Dilma foi para continuar um projeto de neoliberalização da economia, e a prisão do Lula foi para impedir que ele ganhasse. A gente sabe disso. Isso não tem a menor dúvida. Inclusive até pessoas que são antipetistas acreditam nisso. Foi para impedir que ele ganhasse. Mas quando fala que a burguesia tá por trás disso, é que literalmente os grandes empresários se reuniram e falaram, pessoal, vamos fazer isso. Sim, e porque a direita fala muito em termos de elites políticas, né? Então, a direita, quando vai criticar o Estado brasileiro, critica em termos de elite política. Gente, não existe elite política sem elite econômica. Quem coloca essa tal elite política lá são os burgueses. A gente tem bancadas temáticas no Brasil. Bancada do boi. Quem financia a bancada do boi? O agro. Bancada da bala. Quem financia as fábricas de armas? Bancada da Bíblia. Quem financia as grandes igrejas corporativas? Para ter um parlamentar lá, defendendo esses interesses, alguém colocou ele lá e ele responde a esses interesses. Então, todo esse golpe que foi articulado foi por demanda da burguesia brasileira. Isso não é conspiração, gente. Não é conspiração. Quem detém o poder econômico também detém o poder político. Também detém. E a questão é, quando esse tipo de fachada democrática rui, aí a gente entra num processo antidemocrático. Que foi mais ou menos o caso que aconteceu com o impeachment da Dilma. Foi uma ruptura institucional. Mas também existiu uma vontade espontânea da população como um todo para que aquilo acontecesse, né? Não foi, de uma parcela da população que era reacionária, sim. Bastante gente queria aquilo, né? Nada comparável com o movimento de 200 milhões de pessoas que o Brasil tem, né? Mas a questão é, esse respaldo que teve na população para o impeachment da Dilma, por exemplo, se deu muito em decorrência de anos e anos e anos e anos de propaganda antipetista na mídia, né? Mas é propaganda ou o PT fez cagada mesmo? Nós comunistas sempre defendemos que se existe Estado burguês, existe corrupção. Então era absolutamente impossível não existir corrupção no governo do PT, assim como é impossível em qualquer outro governo. Porque a raiz da corrupção é a burguesia. Tanto que a corrupção do governo do PT está muito ligada ao Odebrecht, por exemplo, né? Tá ligado a uma empreiteira gigantesca multinacional, por exemplo. Os grandes capitalistas. Exato, Porque eles detêm o poder do Estado, a corrupção está diretamente ligada com esses interesses, né? Então pra gente é impossível. Só que a questão é, por que houve essa propaganda maciça em direção aos escândalos no Lula e não houve no FHC, por exemplo? Porque são dois pesos e duas medidas. A mídia sempre antagonizou o Lula. Sempre antagonizou o PT. A gente vê isso desde a primeira eleição para presidente da República que a gente teve depois da ditadura. Se a gente for observar a eleição do Collor e do Lula, a maneira como a mídia tratava o Lula é nos mesmos termos que tratou durante todo o governo do Lula. O Lula é um cara
analfabeto, incompetente, cachaceiro, radical também. E, assim, não dá pra gente dizer que a mídia não teve um dedo forte na eleição do Lula, na não eleição do Lula em 89, né? Uhum. Porque, inclusive, com uma coisa que voltou agora, graças à eleição, essa história sempre volta, de que o PT sequestrou o Abílio Diniz. Eu não sei se você já viu essa história. Não. Em 89, nas vésperas da eleição, o Abílio Diniz, que é o dono de todos os supermercados do Brasil, tá? Todos. Ele foi sequestrado. E aí ele foi encontrado num apartamento. E dentro do apartamento, encontraram vários materiais de campanha do Lula. Disso pra o Lula sequestrou o Abílio Diniz foi um salto, sabe? E como o Collor e o Lula estavam muito perto nas eleições, na disputa, é possível que isso tenha dado aquela margenzinha pro Collor, junto com a manipulação do debate, que rolou, que é muito famosa, né? Sim. Que o debate rolou na televisão e aí a Globo cortou e botou só trechos que o Collor lacrava e o Lula ficava nervoso, gaguejava e tal. Então, esse tipo de coisa vai criando essa imagem na cabeça das pessoas. E não é difícil a gente ver pessoas ainda da própria classe trabalhadora que falam: o Lula é o líder do maior escândalo de corrupção da face do planeta Terra e da galáxia e das outras galáxias, sabe? O que é um exagero sem tamanho, sabe? Mas não foi a maior, tipo, tu falou do FHC e do Lula, né? Que nos dois tiveram corrupção, mas a do Lula não foi uma dimensão muito maior, é por isso que deu tanta repercussão? Não, imagina. Não tem nada a ver com tamanho. Tem a ver com disputa política mesmo. Porque o governo do Lula, de uma certa forma, não fazia tantas concessões aos interesses da burguesia. Era um governo de conciliação de classes, que tinha um movimento popular muito forte por trás. O Lula é uma figura muito popular.